Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesta quinta-feira, no tempo quaresmal, da primeira semana do tempo da quaresma, para darmos continuidade às nossas meditações quaresmais. Então vamos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações e palavras e ajudai-nos a realizá-las pela força do Teu Espírito, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meus irmãos, hoje nos é proposto nesta quinta-feira também, lembrando, dedicada à adoração. Então, se você pode ir à Santa Missa ou durante o dia adorar a Nosso Senhor, vá, pois é um dia onde na igreja nós adoramos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos dele o centro de nossa atenção, do nosso coração e da nossa vida. E nesta quinta-feira nos é proposto o tema: era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Então, nos é colocada aqui a cena, meus irmãos, onde nosso Senhor é crucificado entre dois ladrões. Nós conhecemos muito bem a passagem, temos todos nós, como bons católicos, esta cena em nosso coração. Então, São Tomás vai nos guiar e nos dizer que nosso Senhor, ele é crucificado entre dois ladrões, primeiro por causa de um objetivo humano, portanto dos judeus que o crucificaram, temos a intenção dos judeus e temos também, contrapartida, a intenção de Deus, a intenção do Pai com a crucifixão de nosso Senhor entre dois ladrões. Primeiro, da parte dos judeus, da parte dos homens que cometem esse grande pecado de crucificar o Senhor, eles têm o intuito de fazer com que Jesus, ao ser crucificado entre dois ladrões, ele seja também considerado um malfeitor. Ele seja considerado também, vamos dizer assim, como uma escória, como um ladrão, como alguém que é digno e merecedor daquilo que está recebendo. E, na verdade, a história nos prova exatamente o contrário. Jesus é um cordeiro sem mancha. Jesus é o cordeiro imaculado. Ele não tem pecado. Ele não está ali porque cometeu crime, não é? Então, meus irmãos, na verdade, aquilo que nós temos como efeito da crucificação de Jesus é o contrário, Nós temos aí a cruz que é transformada em objeto de salvação, o madeiro da cruz que é santificado em Jesus. Nós temos a cruz que passa, a partir de nosso Senhor, ser considerado como um objeto de salvação. Nos mostra ali a salvação. Os reis vão colocar nas suas coroas, as nações terão em suas bandeiras, em seus estandartes, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz se transformará então não mais em vergonha, não será mais um motivo de vergonha, de condenação, mas será um motivo de glória, de salvação, de vida eterna. Então, aquilo que os judeus tentaram fazer, na verdade, não deu certo, O efeito que veio a partir da crucificação foi exatamente o contrário. E nós temos da parte de Deus, então, a intenção também, e por isso São Tomás diz que foi apropriado que Jesus fosse crucificado entre dois ladrões. Porque da parte de Deus foi para nos mostrar que ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado. Ele assumiu a nossa condenação para nos mostrar, meus irmãos, Jesus ali
nos mostra que aquele era o nosso lugar. Aquele era o nosso lugar. Como nós citávamos no início, o nosso manual de ascética e mística, que vai nos dizer que nós somos escapadiços do inferno e do purgatório, ou seja, escapamos do inferno e do purgatório graças à misericórdia de Deus, porque merecíamos estar ali. Então Jesus morre entre dois ladrões, crucificado, porque para nos mostrar que na verdade aquele era o nosso lugar. Ele se fez condenado no nosso lugar. E vai usar aqui uma expressão muito marcante, uma ideia muito marcante também, Santo Tomás, quando vai dizer que Jesus ele foi crucificado como o pior entre os piores. Então, olhemos ali para a cena do Calvário, para a cena da cruz. Nós temos o bom ladrão, nós temos Jesus no meio e o outro ladrão, né, que vai blasfemar, que vai falar contra Jesus. Jesus está entre dois piores para mostrar o quê? Que ele, por nós, ele se fez pior do que os piores. Então, segundo Santo Tomás, esta é a intenção de Deus. Mostrar para nós, olha, o meu filho, o unigênito, o santo, o puro, ele se fez pior entre os piores, por amor a você, por amor a mim e a você. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Então eu te convido a guardar esta imagem na sua mente, anota aí em algum lugar, guarda essa imagem na sua mente, para que quando nós na Semana Santa meditarmos então nosso Senhor ali crucificado entre dois ladrões, nós lembrarmos, Jesus se fez pior que os piores por minha causa. Por minha causa ele se fez pior entre os piores. E aqui agora também nós continuamos nossa meditação, também baseados no ensinamento de São Leão Magno, grande São Leão Magno, Papa, de Santo Agostinho. Depois nós estaremos também Santo Hilário e São Beda, o Venerável. São Leão Magno e Santo Agostinho vão ter uma ideia parecida e muito interessante também, vão nos colocar que, ao olharmos para a cena do Calvário, São Leão Magno vai dizer que a cena do Calvário é a apresentação visual do nosso julgamento. É a apresentação visual do destino final de todo ser humano quando apresentar-se diante de Deus, nosso Senhor. Ali, meus irmãos, se desenha então o tribunal de Deus. E aí nós já citamos aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que o Calvário mostra o tribunal de Deus, o tribunal do Senhor. A própria cruz é o tribunal de Deus, a expressão que Santo Agostinho vai usar. Lá mesmo esclareceu-se o destino final dos vivos e dos mortos, porque os vivos estão representados pelo bom ladrão, aquele que se converterá, aquele que vai encontrar no último instante a misericórdia de Deus que redime o ser humano. E também ali, à esquerda, está aquele que blasfema, aquele que escarnece de nosso Senhor, representando aqueles que não se converterão, aqueles que serão condenados. E aqui nós lembramos da passagem onde o nosso Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que para vós foi preparado desde a criação do mundo. Olha que maravilha, meus irmãos. Existe um reino preparado para nós. O céu está a nos esperar. Nós somos herdeiros do céu. Somos destinados à vida eterna. Agora nos cabe então assumir o nosso lugar, ou à direita daqueles que se convertem e encontram misericórdia, ou à esquerda aqueles que vão então, na verdade,
sacudir o jugo de Cristo, renegar o jugo de Cristo, não querer a salvação, não querer a vida eterna, e portanto esses são aqueles que estarão na morte eterna, não é? Então a cena do Calvário representa o tribunal de Deus, segundo São Leão Magno e Santo Agostinho. Continuando então nossa meditação, nós vemos a visão também de Santo Hilário. Santo Hilário, ao olhar para a cena do Calvário, a cena da paixão, ele vai dizer algo maravilhoso. Toda a humanidade está ali significada naqueles ladrões. Toda a humanidade é convidada à paixão do Senhor. Aqueles que estão no pecado, aqueles que não creem em Cristo, os ateus, aqueles que professam outras religiões, aqueles que não buscam, não seguem, não creem em nada, nós que estamos na igreja, nós que somos batizados, cristãos católicos, todos nós. Santo Hilário aqui faz menção àquela passagem onde o nosso Senhor diz que a intenção de Deus não é que os homens se percam, mas que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então toda a humanidade, todo ser humano, por pior ou melhor que seja, é convidada à paixão do Senhor. É convidada à paixão do Senhor. E ali, naturalmente, se descreve aqueles que irão, então, pela fé, aceitar a Cristo, pela fé, encontrar a salvação, né? E aqui nós lembramos das palavras do bom ladrão, né? Nós conhecemos pelos apócrifos e pela tradição que o seu nome é São Dimas, né? Dimas, que é o primeiro, e se diz aqui uma expressão até muito interessante. São Dimas, vai se dizer que São Dimas rouba o céu, né? Ele é o bom ladrão, ele rouba o céu, ele adentra na glória dos céus ali com o nosso Senhor, quando ele vai se voltar a Jesus e de uma maneira muito contrita, arrependida, vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com teu reino, né? Quando entrares no paraíso. E depois São Dimas também vai dizer ao seu companheiro que escarnece, que zomba de Jesus, né? Vai dizer que se cale, porque a eles é merecido aquele castigo, mas a Jesus não, ele não fez nada, né? Então Dimas professa a sua fé em Cristo, ele professa o senhorio de Jesus e pede a Jesus que se lembre dele, né? A misericórdia de Deus que alcança o ser humano desde que esse abra o coração e se arrependa. Então, meu irmão, minha irmã, Santo Hilário coloca: todos somos convidados para a ceia do Senhor, para o banquete nupcial do Cordeiro. Toda a humanidade é convidada à paixão, mas mesmo na paixão existem aqueles que zombarão, escarnecerão de Jesus, como o ladrão que está à esquerda, e a Dimas, o ladrão arrependido, né, que vai ali clamar a misericórdia de Deus. São Beda, o venerável, ele vai, dando continuidade a essa reflexão, lançar aqui uma luz nova sobre a cena do Calvário e vai dizer que aquela cena descreve, podemos colocar a igreja, descreve todos os cristãos, né? Aqueles que são convertidos, aqueles que buscam a Deus e passam pela cruz de cada dia, pelas dificuldades da vida. Então, o bom ladrão e o mau ladrão, aqueles que estão à direita e estão à esquerda, representam os cristãos, representam aqueles que buscam e que professam a Cristo, professam a fé em Cristo. Qual é a diferença, então, segundo São Beda,
entre esses dois? E aí vem a distinção. O bom ladrão representa aqueles que passam pela cruz, pelas provas, pela conversão, pelas dificuldades da vida, buscando a glória de Deus, buscando a salvação, a vida eterna e, portanto, passar pela conversão. E existem também na igreja outros que passam pela prova, passam pelas dificuldades da vida, passam pela cruz, mas buscam o aplauso humano, buscam a glória daqueles que podem ali gloriar, lhe gloriar, podem ali lhe exaltar. Por isso, e aqui São Beda lembra daquela passagem, não é? Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mesmo na igreja, conhecendo a Jesus Cristo, existem pessoas que buscam salvar a sua vida, quando na verdade não buscam a glória de Deus, mas a glória humana. Não querem ser, na verdade, reconhecidos na igreja. Eu gosto muito de um meme, né? Esses memes da internet são muito interessantes e engraçados, que nós conhecemos muito bem, que vai dizer que igreja não é lugar de ser reconhecido, não é? Lugar para nós sermos reconhecidos é no IML, que tem lá, quando nós morremos, aquela plaquinha de identificação com o nosso nome. Ali nós seremos reconhecidos. Na igreja, não. Na igreja, Cristo precisa ser reconhecido em nós. Então, meus irmãos, na verdade, segundo São Beda, nós temos na igreja o bom e o mau ladrão. Parafraseando nosso Senhor, nós temos o joio e o trigo, né, dentro da igreja. Aqueles que se salvarão são aqueles que buscam a glória do Senhor. Aqueles que buscam a glória humana serão como o mau ladrão, que vão enfrentar a morte eterna, o inferno. E terminando, nós citamos aqui Santo Tomás de Aquino, também São João Crisóstomo, que vão dizer que Jesus ele não tinha nenhuma dívida, mas ele assumiu a nossa dívida. Ele submete àquela morte para nos redimir da nossa morte. Ele submete a pagar uma pretensa dívida, na verdade, que é nossa, não é? Para vencer ali na cruz a morte. Jesus ele sofre na cruz para que ele pudesse destruir, né, aquilo que nos destruiria, que é a morte, que são os nossos pecados. E aí São João Crisóstomo vai dizer algo muito interessante. Que nosso Senhor ter convertido ali na cruz o bom ladrão naquele último momento é um milagre maior do que o tremor de terra que vai acontecer depois. Nós sabemos que depois que Jesus morre, né, entrega o seu espírito, a terra treme, vai nos dizer ali, vão nos dizer os evangelistas. Então, São João Crisóstomo vai dizer que é uma obra maior, é uma obra grandiosa, a conversão daquele ladrão, né, é bem maior a conversão daquele ladrão do que o tremor de terra que vai seguir após a morte de nosso Senhor. Meus irmãos, gostaria de lançar então essa reflexão ao seu coração no dia de hoje, nesta quinta-feira, e propício, porque hoje é o dia de adoração. Então, que busquemos a glória do Senhor, que busquemos adorar a nosso Senhor. Como disse no início, você pode, vá a uma igreja adorar a Jesus sacramentado. Busque a glória de Deus, não busque ser aplaudido, ser querido, reconhecido pelas pessoas, mas busque fazer tudo por amor a Deus, buscando o céu. E nos coloquemos na cena do Calvário.
De que lado nós estamos? De que lado buscamos estar? Como bom ladrão, que mesmo com seu pecado, consciente do seu pecado, sabe que precisa da misericórdia? Ou aquele que zomba, que escarnece porque é dono de si? Quem é você, meu irmão, minha irmã, no Calvário, na cruz ao lado do Senhor? Você está ao lado direito ou ao lado esquerdo? Que essa quaresma nos ajude a responder esta pergunta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, São José e de Santo Tomás de Aquino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, valei-nos.